Boa tarde, gente. Aqui estou eu de volta, dando uma recapitulada aqui sobre as ligações covalentes. Lembrando que as ligações covalentes são classificadas em polares ou apolares, isso graças que nas ligações, esse tipo de ligação é o que dá origem às moléculas e os aglomerados, certo? Então, lembrando que polaridade ou apolaridade, ela vai se dar por meio da eletronegatividade. Então, através da eletronegatividade, você consegue distinguir quando uma ligação ela será apolar de uma ligação polar. Então, isso é sobre as ligações covalentes do tipo simples. Agora, a ligação covalente coordenada, deixa eu ver aqui. A ligação covalente coordenada, ela vai ocorrer diferentemente da covalente simples, ela vai ocorrer quando se tem um par compartilhado de elétrons entre dois átomos. Então, nem todas as moléculas elas conseguem ser explicadas pelas ligações covalentes simples. Então, por isso utiliza-se a ligação covalente do tipo coordenada. A ligação coordenada, ela possui um dos átomos com o seu octeto completo, sendo que esse átomo também possui os seus elétrons livres. E o que ele faz? Ele compartilha pares eletrônicos a fim de que o outro átomo da ligação também ganhe a configuração eletrônica de um gás nobre. Então, a ligação covalente coordenada, para que vocês consigam identificar em uma questão, ela vai ser representada por um traço ou a seta. E essa seta, ela vai se originar no átomo doador de elétrons. E a outra extremidade na seta vai indicar o átomo que está recebendo os pares eletrônicos. Então, uma das formas de identificação da ligação covalente coordenada é que você determine os elétrons da última camada de todos os átomos, você perceber quais elétrons realizam as ligações covalentes normais, até completar o octeto, e se eles utilizam ligações duplas, simples ou triplas. Tem que estar ligado também se vai haver ou não possibilidades de estabilizar o átomo com ligações covalentes coordenadas. Para que vocês identifiquem a ligação covalente coordenada, é importante fazer a distribuição dos elétrons não ligantes de todos os átomos, ou seja, os elétrons não ligantes é aqueles elétrons que não foram compartilhados durante a ligação. E por último, caso uma molécula ela possua o átomo de hidrogênio, esse átomo de hidrogênio ele ficará na ponta da molécula, em geral ligado ao oxigênio. Então, é uma forma também de identificação da ligação covalente coordenada. Existem 4 fórmulas de representação das ligações do tipo das moléculas, e a primeira é a fórmula de Lewis. E a estrutura de Lewis, ela vai mostrar um arranjo dos elétrons com traços, e esses tracinhos serão os pares ligados. E os pontinhos que ficam em cima de algum átomo são os elétrons não ligantes, os que não estão fazendo nenhuma ligação com outro átomo. A segunda fórmula é a fórmula estrutural ou constitucional. A fórmula estrutural, ela é uma estrutura que determina a arrumação ou a disposição dos átomos dentro da molécula. Então, os elétrons envolvidos na ligação, eles são representados na forma de traços. Já a fórmula molecular é uma fórmula que indica o número de átomos de cada elemento presente em determinada molécula, e é possível determiná-la por meio de fórmulas estruturais. Ou seja, se você tivesse uma estrutura da glicose, por exemplo, ela seria desenhada por tracejados. A fórmula molecular da glicose é C6H12O6,
Então, a fórmula molecular é um jeito de você numerar a quantidade de átomos existentes naquela estrutura. E a fórmula mínima ou empírica é a menor relação de proporção entre os átomos de um elemento de um composto. Então, a fórmula mínima é somente a relação dos átomos de cada elemento, e não de uma quantidade real deles na fórmula molecular. Ou seja, a molécula de glicose, ela apresenta a fórmula molecular de C6H12O6. A sua fórmula mínima seria CH2O, entendeu? É uma forma de você minimizar uma molécula. Já em questão de hibridização, eu quero que vocês entendam que a hibridização ela vai ser uma junção de diferentes orbitais por meio da transferência de elétrons para um novo orbital, tornando esse orbital híbrido. O estudo do fenômeno da hibridização ele é bem interessante porque proporciona a compreensão das propriedades físicas de moléculas, macromoléculas e íons. Ou seja, existem alguns tipos de hibridização e essa hibridização ela vai dar origem a uma geometria. E de acordo com a geometria que cada átomo possui, você vai conseguir identificar a polaridade, o ponto de fusão, ponto de fusão e ebulição de uma molécula, seus comportamentos, certo? Então, existem alguns tipos de orbitais, por exemplo, o orbital sp3, que o elemento principal para a identificação da hibridização sp3 é o átomo de carbono, que forma 4 orbitais, ele é tetravalente. Já a hibridização do tipo sp2, ela vai ser a junção de 2 orbitais s com 2 orbitais do tipo p de um mesmo átomo, e esses 3 orbitais sp2, eles vão se situar no mesmo plano e formar entre si ligações com angulação de 120 graus. Já a hibridização do tipo sp é uma junção de um orbital s com um orbital p, formando 2 novos orbitais do tipo sp. E estes formam entre si ângulos de 180 graus, o que vai dar uma molécula uma geometria linear, ok? E para que vocês entendam a geometria e a organização das moléculas, é importante entender a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, ou VESPER. Essa teoria, ela vai dizer a respeito da organização dos átomos no espaço ao redor do átomo central, e vai ser dado como base na repulsão existente entre os pares de elétrons que ficam na camada de valência do átomo central. Então, dessa forma, os pares de elétrons se localizam o mais afastado possível um dos outros, a fim de evitar uma maior repulsão. Então, a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, ela é bem eficiente na previsão da organização espacial das moléculas e íons poliatômicos bem pequenos. Então, uma das observações mais importantes consiste em dar especial atenção aos pares de elétrons livres, visto que estes vão exercer forças que influenciam nas ligações químicas. Então, o grande objetivo dessa teoria é determinar as geometrias moleculares que são de grande importância para a determinação de algumas propriedades da substância, como a solubilidade em água, diferentes pontos de fusão e ebulição e a energia que existe entre as ligações, certo? E por último, aqui a polaridade das moléculas. A polaridade molecular é uma parte também super interessante, porque o tipo de ligação que ocorre entre os átomos e a geometria da molécula formada, elas vão interferir profundamente nas propriedades de um composto. Então, isso pode ser demonstrado por meio das relações entre água e óleo.
onde vocês podem ver aqui na imagem que eles não conseguem se misturar por serem imissíveis, diferentes. É uma mistura heterogênea. Então, as ligações covalentes, elas vão formar compostos estáveis, chamados de moléculas, que, por sua vez, podem ser classificadas em moléculas polares ou apolares. As moléculas polares, elas são solúveis em solventes polares, como a água, e possuem um vetor resultante de momento dipolar diferente de zero. Então, quando a soma vetorial ela for diferente de zero, esse composto ele será polar. A análise da polaridade de uma molécula, ela deve ser feita, gente, de acordo com o tipo de ligação encontrada na molécula, se ela for polar ou apolar, e com sua geometria molecular, certo? Então, dá para vocês observarem aqui abaixo que as moléculas, esses átomos, eles estão agrupados de acordo com sua eletronegatividade. E a eletronegatividade é uma das formas de você identificar a polaridade de uma molécula. Sabe-se que quanto mais próximo o átomo for do flúor, mais eletronegativo é o elemento químico, ou seja, uma maior tendência o mesmo possui de ganhar elétrons. Aqui é uma imagem super interessante, porque dá para vocês perceberem bem como ocorre a polaridade das moléculas em termos dos vetores. Aqui não existe como um vetor se cancelar aqui no ácido clorídrico. Então, o vetor, a soma vetorial ela vai dar diferente de zero. O vetor resultante será diferente de zero. E quando for diferente de zero, a molécula terá um caráter polar. Agora, quando os vetores se cancelarem e o vetor resultante for igual a zero, a molécula terá um caráter apolar, certo? Então, eletronegatividade e vetores resultantes é uma das formas de identificação da polaridade de uma molécula. Já as ligações químicas, é super importante também esse assunto, cai muito no Enem, e as ligações intermoleculares reflete muito em propriedades principalmente dos líquidos, como o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, quanto maior for as atrações, mais alta será a temperatura na qual o líquido vai entrar em ebulição. Então, se o ponto de fusão aumenta, à medida que as ligações intermoleculares ficam mais fortes, o seu ponto de fusão aumenta, certo? Aqui nessa imagem, vocês conseguem perceber a tensão superficial da água, que permite que pequenos corpos não afundem. Então, é resultante esse fenômeno justamente por conta de uma força intermolecular. Um dos tipos de forças intermoleculares é a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é a ligação intermolecular mais forte e ela ocorre quando o átomo de hidrogênio ele interage com elementos pequenos e muito eletronegativos. Esse tipo de interação é caracterizada pelas ligações FON, que é quando o hidrogênio se liga a um flúor, a um oxigênio ou a um nitrogênio, certo? Vale relembrar que as ligações de hidrogênio elas são bem fracas nas ligações químicas, na forma interatômica, certo? Porque, como a iônica, a metálica e a covalente, essas sim são as mais fortes. Porém, a ligação de hidrogênio ela é mais forte do que a interação de polo e as forças de dispersão de London, que são as de polo induzido. Já as ligações do tipo dipolo-dipolo acontecem principalmente em moléculas polares. Então, essas moléculas polares, elas estão neutras em um lado da sua molécula, que é o mais positivo, ela vai se atrair pelo lado mais negativo de outra molécula. Então, aqui no ácido clorídrico, vocês percebem que o cloro, ele está com uma coloração mais avermelhada, por ele ser mais eletronegativo. Então, nessa parte do cloro, há uma maior densidade eletrônica, deixando ele carregado negativamente.
enquanto o hidrogênio ele tem uma defasagem de elétrons. Então, em comparação ao cloro, ele é mais positivo, certo? Então, essa interação faz com que a molécula ela ganhe um caráter polar. Já a interação íon-dipolo acontece entre um íon e uma molécula, e não entre duas moléculas. Então, é uma interação bastante forte, justamente porque os íons, eles possuem cargas. Então, por isso, é uma estrutura forte. Aqui é o exemplo do NaCl, certo? Que é o cloreto de sódio, que em água ele vai se dissociar em Na+ e Cl-. Então, como ambos possuem polos, vai haver uma atração. E por último, as forças intermoleculares mais fracas, que são as forças de dispersão de London. A força intermolecular de dispersão de London é conhecida também como força de polo induzido. Ela vai ocorrer entre moléculas apolares. São interações super fracas e justamente são fracas por essa indução, porque naturalmente as moléculas elas estariam em seu estado neutro. Então, ela ganharia polaridade, ela ganharia polos. Então, um polo positivo iria possuir também um polo negativo e ela iria induzir outro átomo a ganhar também polos. Então, por essa indução, é uma interação bastante fraca. E o último tipo de ligação química é a ligação metálica. A ligação metálica é um tipo de interação que acontece entre dois metais formados através das ligas metálicas. Em estado sólido, os metais eles vão estar ordenados em uma estrutura geométrica que são chamados de retículos cristalinos. Na ligação metálica, ocorre a liberação dos elétrons mais externos, o que resulta na formação de cátions, certo? Então, esses elétrons livres que percorrem os metais vai explicar muito bem a boa condutividade elétrica e térmica que os átomos com características metálicas possuem, certo? Então, uma das propriedades de caracterização dos metais é o seu brilho metálico bem específico, serem sólidos em condições ambientes, possuírem altos pontos de fusão e ebulição, serem bons condutores de calor e eletricidade, apresentarem maleabilidade, ou seja, eles podem ser reduzidos a chapas e a lâminas bastante finas, e por último, eu acredito que o mais importante é apresentarem uma grande ductibilidade. Essa ductibilidade dá ao metal uma característica dele poder se reduzir a fios. Então, as estruturas de afiações elétricas são feitas com os metais. E no nosso cotidiano, uma das principais formas de aplicação dos metais é em forma das ligas metálicas. Aqui eu vou dar um exemplo de ouro de 18 quilates, que não é o ouro puro, como muitos pensam, mas o ouro 18 quilates é uma liga que existe entre o ouro e o cobre. Já o bronze, não existe o elemento bronze, assim, um bronze puro. O bronze é uma mistura que existe do cobre e o estanho. E o aço inoxidável, que é utilizado para a formação das panelas, é uma liga que contém ferro, carbono, níquel e cromo. E a diferença do aço inoxidável para o aço é porque no aço existe uma liga que é feita entre o ferro e uma pequena quantidade de carbono. E no aço inoxidável existe o acréscimo de níquel e cromo, certo? E outra forma de se utilizar as ligas metálicas é na forma de latão, que é uma liga ali realizada para a formação dos parafusos e dos pregos, e o latão ele é feito por meio de uma liga metálica entre cobre e zinco, certo? Então, essas são as três formas de ligações químicas: as ligações iônicas, as covalentes e as metálicas. Entendam também as interações intermoleculares,
as forças de hidrogênio, as formações de polo-dipolo e dipolo induzido são assuntos bem recorrentes no Enem, então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem ir no nosso canal principal de comunicação, que é o Telegram, e podem tirar suas dúvidas comigo, certo? Então, muito obrigada, gente. Uma ótima semana para vocês e até a próxima.